Olá, tudo bem? Nós vamos apresentar um trabalho, o estudo de caso sobre tubulações de água quente. O grupo é composto pelo Conrado, pelo Gabriel, pela Mariana Held, por mim, Mariana Pinto, pelo Matheus Kretzer e pelo Vitor Oberdick. Nós vamos apresentar principalmente o CPVC, o cobre, o PEX e o PPR, fazendo uma comparação entre esses 4 produtos que a gente tem hoje em dia no mercado. Essas são as normas vigentes atualmente, foram as que nós utilizamos para basear o estudo de caso. Não são só elas que existem, mas a gente achou importante trazer para mostrar em quais locais a gente tirou as informações. CPVC. Segundo a norma 15.884, os tubos de CPVC podem ser utilizados para a condução de água quente de uma temperatura de até 80 graus e aguentam uma pressão máxima para água quente de até 900 kPa e para água fria de até 2.400 kPa e também possui uma vida útil de até 50 anos. O CPVC possui algumas vantagens, como o custo relativamente baixo comparado a outros tubos, e ele não sofre corrosão, ele tem uma alta temperatura de distorção de calor, ele possui inércia química, que é não reagir com outros elementos, e não necessita de juntas de dilatação para sua instalação. Ele possui algumas desvantagens, ele necessita de cola para a junção de tubos e conexões, e ele necessita de mais abraçadeiras do que quando comparado com o cobre para a instalação aparente. Bom, agora falando um pouco sobre o cobre, suas vantagens são que ele aguenta temperaturas superiores a 100 graus Celsius por sua constituição física, pode conduzir gases e fluidos a pressões elevadas, principalmente a tubulação de cobre de classe pesada ou classe 3, que eu já vou falar um pouquinho, e ele utiliza poucas braçadeiras em instalação. As desvantagens são que sofre ação da corrosão, exige o uso de isolante térmico e juntas de dilatação para instalação e utilização em sistemas de água quente, e é o mais caro entre as opções estudadas por vários fatores. Primeiro, pela questão do furto, ele é um material visado para furto. Segundo, por sua instalação, pois cada junta dele precisa ser feita uma soldagem individual, E terceiro, que o cobre em si é um material custoso, certo? O cobre ele pode ser dividido em 3 classes, as tubulações de cobre. A classe leve, classe 1, que é indicada para a condução de água fria ou quente, possuindo menor resistência à pressão. A classe 2, ou média, ela possui maior resistência à pressão e é utilizada para gases combustíveis e medicinais. E a classe 3, ou pesada, que é a condução de vapor e gases em alta pressão, certo? Aqui no slide a gente tem um exemplo da tabela aqui falando sobre as dimensões do tubo de cobre segundo norma para a classe 1, que é para a condução de água fria ou quente, possuindo menor resistência à pressão, certo? Então os valores nominais, os valores médios, a tolerância, isso falando sobre o diâmetro externo, logo ao lado falando sobre a espessura da parede, o valor nominal e a tolerância, certo? O tubo PEX é uma tubulação flexível que tem como principal benefício a redução de conexões necessárias no sistema de água, gás e ar-condicionado. Porém, o projetista sempre precisa estar atento para evitar ângulos acentuados, pois curvas fechadas causam tensões internas que resultam na instabilidade do conjunto. O tubo é feito com 5 camadas. A parte externa do PEX é constituída de peia especial e internamente possui um tubo de alumínio que é estancar o gás, conferindo-se assim vantagens do metal com o tubo plástico, e eliminando-se desvantagens do uso desse material quando empregado separadamente. São altamente resistentes à pressão e temperatura, além de serem de fácil instalação. Eles normalmente estão disponíveis nos diâmetros 16, 20, 25 e 32 mm. A grande desvantagem desse tipo de tubo é que o produto ainda não é viável para grandes diâmetros, pois acima de 32 mm aumenta muito a rigidez do tubo, dificultando seu manuseio. E outro fator negativo é que nas instalações do tipo ponto a ponto, onde não há derivações no encaminhamento das instalações, a quantidade de tubos que precisa ser empregada é maior que se comparada à exigida por outros materiais. Vou falar sobre os tubos de PPR, que são feitos a partir desse materialzinho aqui, polipropileno copolímero random tipo 3, mais especificamente. E ele só foi desenvolvido realmente lá em 1954 na Europa, como uma forma de substituir as tubulações feitas de metais como o bronze, que apresentavam algumas dificuldades. Por ser uma das últimas gerações do copolímero,
ele tem uma estrutura um pouco diferente. Ele é menos organizado, com menos sequências, que traz algumas características para ele. Aqui a primeira vantagem a ser levada em consideração é a união por termofusão. Ou seja, para fixar 2 canos é só aquecer, juntar e aquecer usando algum material que já vai deixar eles fixos e vai garantir meio que uma potabilidade para a água, já que não tem nenhum tipo de resina ou cola que pode contaminar ou poluir essa água que as pessoas poderiam estar usando. Outras questões a ser levadas em consideração é a resistência a temperaturas e a pressão e também a baixa condutividade térmica. Isso daqui em específico está ligado com a estrutura química, que é um pouco menos organizada, sem sequências. Isso vai ser bom também por conta da condução e transporte de águas quentes e frias, vai manter a temperatura ali mais ou menos estável. E também tem a questão de não sofrer corrosão e não necessidade de muita dilatação. Essa parte de corrosão também está relacionada à estrutura dele, que vai garantir uma superfície mais lisa, dificultando ele sofrer a oxidação e garantindo uma certa manutenção. A manutenção seria necessária em períodos mais longos e a vida útil, a durabilidade aumenta um pouco. Mas ele também possui algumas desvantagens, como a necessidade de ferramentas especializadas, que no caso é um termofusor, para aquecer, chegar a mais ou menos 250, 260 graus Celsius, ele sofrer dilatação, e também utilizar mais braçadeiras para instalar, deixando um pouco mais caro essa questão da instalação. Mas apesar disso, ele ainda é muito utilizado na construção civil, principalmente na parte de transporte de água quente e fria. Para a gente fazer o comparativo de preço, nós utilizamos a tabela SINAP de setembro de 2022 para precificar, e nós estamos analisando o preço por metro de tubulação. Como anteriormente já foi explicado, os tubos eles não têm os diâmetros iguais, né? Eles não são vendidos todos com os mesmos diâmetros. Por exemplo, o cobre é vendido com diâmetro de 22 e 28, já o PEX é vendido com diâmetro de 20 e 25, o que dificulta um pouco a comparação. A gente trouxe esses diâmetros que são iguais para a gente conseguir ter mais ou menos aí o valor por metro, né, deles. Então, como a gente pode observar, o cobre ele é o mais caro, entre 50 e 60 reais, seguindo do CPVC, do PPR e do PEX, que tem valores bem parecidos pela tabela SINAP. E a gente trouxe a comparação com o PVC, que a gente vê que é bem mais em conta que qualquer uma dessas tubulações. Bom, chegando ao quadro comparativo entre as tubulações, a gente vai começar a falar do cobre. Para a instalação do cobre, ele necessita de uma solda de estanho. Por conta disso, ele precisa de uma mão de obra especializada e ferramentas especializadas para instalação, que no caso uma delas é as ferramentas de solda. Ele é o que mais aguenta a temperatura entre os que a gente analisou, ele vai até 270 graus. Ele aguenta alta pressão, mas ele também necessita de um isolante térmico. O cobre ele é um bom condutor, tanto de energia quanto de temperatura, então ele vai precisar desse isolamento térmico em volta. Ele é basicamente utilizado para obras que necessitam de elevadas temperaturas e pressões, isso mais na área da indústria. O PEX, ele faz aquela ligação ponto a ponto. Então, ele também precisa de uma mão de obra especializada e de ferramentas especializadas, como a prensa para tubo PEX. A temperatura máxima é 95 graus, ele não é indicado para altas pressões e ele também não necessita de isolante térmico. Basicamente, ele é utilizado na parte interna de casas e apartamentos. O CPVC, ele é o único dessa lista que não precisa de mão de obra especializada, porque ele é só uma cola, né? Ele necessita de uma cola para fazer a ligação com as junções. Então, ele também não precisa de ferramentas especializadas para instalação. Ele vai até 80 graus. É o menor dessa lista, que aguenta menos temperatura, mas se a gente for ver dentro de residências, o que mais precisa é 70 graus Celsius, né? Então, todos eles atendem a uma casa residencial média. O CPVC, ele é para obras de pequeno e médio porte. Como ele é uma cola, ele não aguenta tanta pressão, nem uma temperatura tão elevada, mas também ele não necessita de isolante térmico. O PPR, ele é por termofusão, então quando eles fazem a fusão da peça da conexão com o tubo, ela vira praticamente uma. Ele é o mais estanque dessa lista, né? Ele é por termofusão, ele necessita de mão de obra especializada e de ferramenta, que é o termofusor. Ele aguenta até 95 graus e altas pressões. É utilizado muito na construção civil, na parte externa dos prédios, de prédios principalmente de prédios altos, por aguentar essa pressão maior.
Essas são nossas referências. Eu espero que tenham gostado e queria muito agradecer pela atenção.